boa noite para todos, sejam muito bem-vindos e a gente já vai entrar de cabeça aqui nesse conteúdo para respeitar o tempo de vocês. Vamos começar este tema de hoje, que está aqui na parte superior aqui, eu não sei se é assim ou se é assim, porque no Instagram a câmera é de um jeito, no YouTube é de outro, mas está lá em cima da tela no YouTube e aqui no Instagram está bem aqui, como controlar obras com uma ferramenta, tá? Então, o que quer dizer isso? Fernando, então quer dizer que eu preciso só de uma ferramenta para controlar as minhas obras? Não é isso que eu estou aqui para te dizer. Na verdade, eu estou aqui para te dizer que é possível, para você que às vezes tem obras um pouco mais rápidas, obras um pouco mais simples, você fazer o controle das suas obras através de uma ferramenta. Mas essa é a principal ferramenta. Então, como a gente está aqui para gerar alguns conteúdos menores, alguns conteúdos mais pílula, né, para você começar a se inteirar e começar a aquecer os motores para a imersão, eu gosto de pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. Então, qual que é a principal ferramenta do gestor de obras? É a ferramenta de planejamento e controle de cronograma, certo? São as atividades físicas que você vai ter na sua obra. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Existem muitos detalhes que eu vou passar para você, então fica até o final que tudo vai fazer sentido, mas basicamente nós vamos concentrar a nossa energia, o foco da nossa atenção hoje, nesta ferramenta que é, na minha opinião, a principal ferramenta. First things first. Então isso é um ditado aí americano, né, que primeiro vamos falar das primeiras coisas, né, as primeiras coisas são mais importantes. O que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar? Para podermos controlar uma obra, a gente precisa ter feito um planejamento, certo? Então assim, não dá para você controlar algo que você não planejou. Afinal de contas, o que é o controle? É você fazer a análise e a comparação do que está sendo realizado versus o que você planejou. Então, vamos começar pelo começo. Se você não tiver um planejamento, hoje o foco aqui é controle, eu não vou falar de planejamento. Mas eu tenho que partir do princípio que o quê? Para eu controlar algo, eu tenho que ter feito um planejamento. Então eu tenho que ter um plano, tem que ter um cronograma que foi planejado para que aquela obra acontecesse, senão você não vai ter o que controlar, certo? Lembra, né? Eu sempre falo isso, daqui a pouco você vai se acostumar. O óbvio tem que ser dito, tá? Muitas vezes o óbvio tem que ser dito para que também a gente esteja todos na mesma página aqui, nessa live, certo? E agora o quê? O que a gente vai controlar? No fim das contas, é o que é controlar, né? Você que me acompanha há algum tempo já deve ter me ouvido falar isso, mas o que é controle? O que é a ação de controlar? A ação de controlar nada mais é do que fazer o monitoramento e fazer o controle, tá? Mas Fernando, controlar é fazer controle, fazer monitoramento, como é que é esse negócio? Vamos lá, vamos com calma. Controlar é fazer monitoramento e controle. A gente vai juntar essas duas coisas para ficar mais simples. A gente vai juntar essas duas coisas em pura e simplesmente controle. Monitoramento é para cima. Então você vai monitorar o seu processo, informando o seu cliente, o seu patrocinador, quem está patrocinando essa obra e tudo que está acontecendo. Isso se chama monitoramento. Se a gente for usar uma linguagem técnica de gestão, nós estamos falando de monitoramento, tá bom? E aí, o controle é para baixo. Por que a gente separa essas duas coisas? Porque são ações diferentes, tá? A nossa base de informação, onde a gente vai buscar todas as informações, é num lugar só, que é no nosso cronograma. Só que quando eu monitoro, que eu estou levando essa informação para o meu cliente, eu tenho que ter uma linguagem diferente, as informações que eu vou passar para ele são diferentes do que as informações que eu passaria para o pessoal técnico de obra. Eu vou buscar informações com ele. Então, olha, cliente, é o seguinte, eu preciso que você tome essa decisão. Cliente, é o seguinte, eu preciso que você faça essa compra. Eu preciso que você faça essa contratação. Então, esse processo de monitoramento, ele é um vai e vem de informação que você tem que estar sempre levando para o seu cliente, sempre buscando algumas decisões e algumas coisas que fazem parte do escopo dele dentro do processo para que você possa transformar aquilo em linguagem técnica e levar isso para o seu pessoal de trabalho, que é o controle, tá? Então, o controle o que é? Eu vou pegar o meu planejamento e vou dizer, olha, pessoal, agora nós temos que fazer isso, agora nós temos que fazer aquilo. Eu vou tomar as ações como gestor de tudo que eu preciso fazer. Eu preciso encomendar um material, eu preciso receber um material em obra, eu preciso orientar um prestador de serviço sobre o serviço que ele vai fazer lá na obra. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho de gestor, tá?
Mas o controle é justamente esse pacote, onde eu informo tecnicamente tudo que o pessoal de obra tem que realizar e também faço a minha parte do trabalho. Afinal de contas, você tem o seu escopo dentro do processo, a obra não anda sozinha, certo? Uma vez que a gente entendeu o que é monitoramento e o que é controle, nós vamos, só vou deixar aqui para ficar bem didático, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resumir esse conteúdo aqui hoje em simplesmente controle, tá? Porque senão vai ficar muito, monitoramento para cima, controle para baixo, agora eu estou monitorando, agora eu estou controlando. Não, eu quero focar na questão da ferramenta, porque eu vim aqui para dizer para você como você vai controlar sua obra com apenas uma ferramenta. Então, a gente vai falar sobre ela e sobre as características que ela tem, os benefícios que ela pode te gerar, as vantagens que ela pode te gerar. Então, nós vamos resumir tudo isso a controle, tá? Só para a gente estar na mesma página e toda vez que eu falar de controle, eu estou falando de monitoramento e controle ao mesmo tempo, tá bom? E é mais fácil de digerir também. O pessoal está mais acostumado com esse termo, tá bom? A gente vai falar primeiro do quê? Dos recursos básicos de uma ferramenta de controle decente, e quando eu falo decente aqui, eu quero dizer assim, algo que foi feito especialmente para a nossa atividade de obra, tá? Ou não foi feito exatamente, não é uma ferramenta que foi desenvolvida só para esse nicho, mas é uma ferramenta que ela serve para o nosso mercado, tá? Então, os recursos básicos de uma ferramenta minimamente aí decente para que a gente possa trabalhar, para que não seja um Excel da vida, algo que a gente tem que ficar se matando e se adaptando com os recursos que estão disponíveis para a gente lá, porque aquilo não foi feito para isso, tá? Você que usa Excel para fazer cronogramas, me desculpe, de repente você é um gênio do Excel aí, eu não sou um gênio do Excel, então, e eu acho que assim, por mais gênio que você seja do Excel, eu acredito que você não tem todos os recursos que eu vou falar aqui hoje no Excel, e isso nos faz chegar à conclusão de que o Excel não foi feito para isso. Então, recursos básicos de uma ferramenta de controle decente, minimamente falando. O primeiro deles é o quê? É a possibilidade de designação das atividades para agentes responsáveis. O que é isso? É eu colocar uma atividade no meu cronograma e dizer, é o fulano de tal que é responsável por essa atividade. Mas, Fernando, quem que você vai colocar como responsável por uma atividade no seu cronograma? A pessoa que vai executar, tá? Então, por exemplo, fazer o orçamento da obra. Se eu sou o gestor da obra e eu estou fazendo pessoalmente o orçamento da obra, eu vou designar essa tarefa para mim mesmo. Sim, você vai fazer cronograma para você mesmo. Uma vez eu ouvi de uma arquiteta, ela achou muito estranho esse negócio. Não, mas eu vou escrever tarefas para mim mesmo. Você vai escrever. Você não faz sua agenda. Se você usa uma agenda, que é o mínimo de organização que você poderia ter, você vai colocar na sua agenda atividades que você vai fazer. Então, não há problema nenhum. Então, você vai designar, você vai delegar essas tarefas, essas atividades do seu cronograma para pessoas determinadas. Essas pessoas eu chamo de agentes do processo, tá? Os agentes do processo, no termo técnico de gestão, se chama stakeholder, tá? Stakeholder quer dizer, stake quer dizer que tem interesse em alguma coisa, holder quer dizer que ele possui, né? Que ele é um tomador de interesse. Ele é aquele cara que tem interesse em alguma parte daquele processo, ou fornecendo alguma coisa ou recebendo alguma coisa. Tanto é que o próprio cliente é um stakeholder. O cliente ele tem as atividades dele dentro do processo, as responsabilidades dele dentro do processo, e a gente depende dessas coisas para poder tocar a nossa parte. Então, todos somos agentes do processo. Qualquer pessoa jurídica ou física envolvida é um agente do processo, tá? E aí, nós vamos para o segundo item, que é o seguinte. O segundo item é a possibilidade de você fazer o quê? Fazer conexão e correlação entre as tarefas. Então, o que é fazer a conexão e correlação entre as tarefas? Na verdade, conexão e correlação é a mesma coisa aqui, tá? Quando você tem uma coisa que eu não esclareci aqui, talvez vocês estejam em dúvida em relação a isso, eu não sei que sistema vocês estão acostumados a ver, se já viram, mas tudo isso que eu estou falando aqui é uma ferramenta de gráfico gigante. E aí, gráfico gigante quer dizer o quê? Aquela linha do tempo, então imagina, né, aqueles gráficos que qualquer um, X e Y, né? Então você tem a linha do tempo aqui e você tem a lista de atividades aqui na vertical. Então, uma lista de atividades na linha do tempo, tá? Esse é o gráfico gigante. Então, é esse tipo de ferramenta que nós estamos falando aqui hoje. Se você mexe com Trello, com Kanban,
não é esse sistema que nós estamos abordando aqui hoje, tá? Que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque eu acho que o sistema gráfico de Gantt te dá uma visão total do seu processo e ele realmente te ajuda a não perder o fio da meada, tá bom? Então, o que é essa conexão? Você tem lá as atividades que são barrinhas no seu gráfico de Gantt, e aí você vai lá e você consegue o quê? Fazer uma correlação entre essas tarefas. A ferramenta que foi feita para isso, ela tem um recurso que é o quê? Você pegar uma setinha, segurar com o mouse ali e fazer uma conexão. Ele vai fazer uma seta que conecta a atividade de cima com a atividade de baixo. Existem 3 tipos de conexões, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas basicamente a gente sempre usa finish start, ou seja, quando essa tarefa termina, esta começa, então normalmente as suas barrinhas ficam assim, todas encavaladinhas, na verdade todas em sequência e não encavaladas uma em cima da outra, tá bom? Então, essa é a conexão ou correlação. E a ferramenta que você vai escolher, que você usa ou deveria usar para organizar suas obras, para planejar suas obras, para controlar suas obras, ela deveria ter esse recurso, tá bom? Nós vamos para o terceiro item, que é o seguinte: possibilidade de inserção de dados de status atual das atividades. Nós estamos falando de controle. A principal ação que você vai tomar dentro dessa ferramenta durante o seu processo de obra, com a sua obra em andamento, é semanalmente entrar lá e falar assim, bom, esta atividade ela foi executada em quantos por cento? É 10%, é 20%, é 30%, é 100%? Ou ainda não foi? Ela está atrasada, ela ainda não começou. Esse tipo de informação essa ferramenta ela tem que te proporcionar recursos para você inserir esse tipo de dado, tá? Porque senão ela não presta para nada. Ela só vai prestar para você olhar ela assim, aquele planejamento lindo e maravilhoso, e quando você começar a entrar na etapa de obra, na etapa de andamento de execução propriamente dita, você não vai fazer bulhufas com aquele planejamento, tá? O Robson falou aqui, agora eu tô nos 2. Boa! É isso aí, cara, dá pra ver nos 2. Bota no celular no notebook outro, na TV. Na TV é legal de ver, hein? Gosto muito de ver vídeos do YouTube na TV, lives, assim, fica muito mais legal. Indica aí pra quem você conhece. Você tá lembrando de alguém aí que, olha, porra, tem um parceiro de trabalho aqui, tem um colega que adoraria ver e falar sobre esse assunto e tal, ó. No Instagram tem um aviãozinho aqui, você pode indicar para quem você quiser. E no YouTube tem aqui embaixo, deixa eu ver se eu vou apontar certo ou não, mas se não é aqui, é aqui. Tem uma setinha assim, ó, ou assim. Você pode compartilhar com quem você quiser. E aí, vamos lá. Tem que ter a possibilidade de você inserir status atual, tá? Então, semanalmente você vai entrar lá e falar assim, bom, essa tarefa tá assim, essa cresceu, andou tantos por cento, essa aqui não andou, enfim. Inserir esse tipo de informação, ele tem que ter esse recurso, tem que ter um botão para você fazer esse negócio, tá bom? E aí, depois disso, qual que é o próximo recurso que essa ferramenta ela deveria te proporcionar para ser uma ferramenta realmente eficaz? É a possibilidade de inserção de informação de texto. Dentro de cada atividade, você tem que ter um campinho lá que você consegue digitar o que está acontecendo, colocar informações. Olha, aqui ó, nós estamos em tantos por cento, tivemos esse problema, como se fosse mais ou menos, como muita gente gosta de usar, diário de obra, tá? Então, diário de obra, o que é? Nada mais é do que cada dia você coloca lá o que aconteceu na obra, o que deu certo, o que deu errado, de repente coisas para prestar atenção no futuro em relação a outras atividades que estão correlacionadas com essa que você está inserindo informações. Então, é para isso que serve esse campo, tá? Eliane, seja bem-vinda. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, tem uma quinta ainda, tá? E aí depois eu vou falar de algumas outras coisas super interessantes. A quinta a quarta ficou clara, né? Só informação de texto. E a quinta é a possibilidade de inserção de fotos, tá? Um relatório de obra que não possui fotos, olha, é difícil, tá? É difícil, é ruim, a experiência do cliente é horrorosa. E outra, por mais que você tire fotos e registre essas fotos, deixa isso guardado numa pasta e tudo mais, e aquilo sirva como registro, se você precisar consultar no futuro, é legal você gerar uma experiência para o seu cliente de avanço, de progressão da obra dele.
Se é um cliente que está por perto, ele vai ver isso ao vivo e a cores, ali de repente você vai fazer uma visita semanal com ele na obra e tal. Mas além de você ter a necessidade de fazer o registro, para clientes que não estão tão presentes e às vezes nem estão fisicamente no mesmo local, você consegue gerar para ele uma experiência que ele consegue acompanhar de perto o que está acontecendo e para ele aquilo vira como se ele estivesse no local. E aí você pode fazer calls, reuniões via videoconferência, e aí você, olha, abre aí o relatório que eu te mandei. Por quê? Porque se a gente já vai chegar nesse ponto, se essa ferramenta é boa mesmo, ela ainda vai te ajudar a fazer relatórios, tá? Então, o importante é você ter uma ferramenta que permita que você insira as fotos da sua obra dentro dela, tá? Senão você vai ter que usar outros recursos para fazer o seu relatório muito mais simples, muito mais trabalhosos de utilizar, que funcionam, que de repente, não, para mim tudo bem, não tem certo e errado aqui. Tem o quê? O que eu acho que é eficiente e o que eu acho que com determinadas ferramentas, com determinadas técnicas, com metodologia, você vai salvar exponencialmente muito tempo do seu dia a dia e vai gerar resultados melhores de controle de custos, controle de tempo, de qualidade de resultado do trabalho seu e dos prestadores de serviço que estão na sua obra e uma experiência melhor para o seu cliente, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Sabendo desses 5 itens aqui, básicos, que uma ferramenta especial de cronograma, tanto de planejamento quanto de controle, que é o nosso foco aqui hoje, ela te proporciona, o que mais a gente tem em relação aos recursos que essa ferramenta deveria proporcionar para você, tá? Existe o quê? Existem os recursos que eu chamo de suprassumo plus mais. São aqueles recursos super top, sabe? Aquele negócio que, isso daqui é fora da curva, isso daqui não tem lugar nenhum, isso daqui é de outro mundo, é quando você vai dar esse tipo de adjetivo, tá? Então é o recurso suprassumo plus mais de uma ferramenta de controle. E quais são esses recursos? O primeiro deles é a capacidade de leitura de progresso das atividades automática, tá? O que quer dizer isso? Olha, eu tenho que imputar informações, tá, na minha ferramenta, não tem jeito. Tem muita gente que busca pelo software mágico, busca pelo software milagroso, pelo aplicativo milagroso, que vai adivinhar o que está acontecendo na sua obra. Gente, não existe isso. Existem ferramentas que facilitam a sua vida e trocam com você uma série de informações, que é isso que eu estou falando aqui hoje. Agora, se você não der o primeiro input para ela, ela não vai te dizer nada depois, certo? Então, você tem que alimentar o sistema. Se você não alimentar o sistema, vai ficar muito difícil dele te ajudar. É quase aquela história de me ajuda para eu poder te ajudar. Esse sistema, essa ferramenta de controle de obra, de cronograma, ela tem que ter a capacidade de leitura do progresso das atividades. O que quer dizer isso? Quando você jogar todas as suas atividades lá, você tem o seu cronograma todo montadinho, ele vai fazer uma leitura, quando você cria uma atividade, você vai dizer quando ela começa e quando ela termina. Minimamente, quanto tempo aquilo vai levar. Esta atividade vai levar 7 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. E você vai empilhando as suas atividades com o período de tempo para cada uma delas. Depois que você fez a correlação delas e elas ficaram todas em sequência, o sistema sabe que a sua obra começa no dia X e termina no dia Y. Por quê? Porque ele vai pegar a data de início da primeira atividade com a data de término da última atividade. Ele vai dizer para você, olha, sua obra tem 60 dias, sua obra tem 120 dias, 137 dias, não importa quantos dias. E aí, quando você vai controlar e vai começar a colocar as informações em cada barrinha dessas, esse daqui está 50%, esse daqui está 20%, esse daqui está 10%, ele faz um cálculo automático e diz assim, a sua obra por inteira está 3%, 2%, 1%. Então, isso é uma informação valiosíssima, porque se você ficar calculando toda semana quantos por cento da obra como um todo você conseguiu avançar, você vai ficar maluco, certo? E a gente tem muita coisa para fazer nessa vida. Então, a gente não tem tempo para esse tipo de coisa. E aí eu falo o seguinte, que aí a gente vai chegar no ponto aqui de, mas que ferramenta é essa? Mas quanto que essa ferramenta me custa e tudo mais? Gente, é o seguinte, quanto custa a sua hora?
A sua hora deve ser a hora, se você tem o seu próprio negócio, a sua hora deve ser a hora mais cara do seu negócio. A cada uma hora que você perder, porque você poderia estar investindo essa hora em outras coisas se você tivesse a ferramenta certa. Então, a cada hora que você perder com a ferramenta errada, é uma hora de dinheiro que você está perdendo. Então, você poderia estar fazendo uma nova obra, você poderia estar, se você faz projetos também, você poderia estar fazendo projetos, você poderia estar fazendo outras coisas da sua vida. E aquilo poderia te dar uma receita muito maior do que o custo dessa ferramenta. Então, tem que pôr na ponta do lápis e tem que perceber o que vale a pena ou não, certo? Então, a capacidade de leitura do processo como um todo é fundamental para te salvar tempo, para te dar informações valiosas para que você possa fazer monitoramento e controle, certo? A segunda coisa em relação aos suprassumos plus mais mais, que é o sétimo recurso que uma ferramenta de cronograma decente deveria te dar, é o quê? É um botão para inserção de sinalização de atividade com problema. O que é isso? Todos nós sabemos que nós temos que administrar muitos problemas dentro de uma obra. Então o que acontece? Se você tem um recurso dentro dessa ferramenta onde você consegue sinalizar que aquela atividade está com um problema, ela destaca em meio de outras atividades, e aí o que acontece é que aquilo fica muito mais visível para você e você consegue dar muito mais pressão e atenção e energia para você resolver aquele problema o mais rápido possível. Então, essa ferramenta, que até depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar um print do que é a tela desse software, desse aplicativo. Depois vocês me falam aí se vocês querem ou não e vamos ver se a gente vai ter tempo para isso. Mas essa ferramenta, ela já vai te mostrar se você está atrasado ou não, tá? Por que ela vai te mostrar? Porque é aquela continha da porcentagem. E gente, é um recurso que, se você parar para pensar, o benefício que ele pode te gerar é tão grande, mas a base dele, ou seja, como aquela informação é gerada, é de uma forma tão simples, que você imagina que o quê? Vamos facilitar a conta aqui do exemplo. Você tem uma atividade de 10 dias, você está no terceiro dia, e aí você coloca lá na atividade, olha, nós estamos só 20% avançados nessa atividade. O que a ferramenta vai entender? Pera aí, são 10 dias de atividade. Nós estamos no terceiro dia. Para dar certo isso daqui, tinha que estar 30%. Se ele colocou 20%, quer dizer que está atrasado. Aí o que ela faz? Ela fica laranja para você. Não fica vermelha, porque vermelha é problema. Mas ela vai ficar laranja para você. E ela vai falar assim, ô amigão, daqui tá atrasado, viu? Corre aí. Faz alguma coisa bota mais um cara para fazer, duplica o turno. Não sei o que você vai fazer. Mas ela tá te dizendo, olha, tá atrasado. Essa informação, ela tem um valor tão grande, porque se você não tem isso, você tem que ficar pensando. Então peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. Esse daqui tá com tantos dias, tá? A gente já tá no quinto dia, tem 10 dias, então deveria estar 50%. Quando é assim, é fácil. Agora, quando a atividade tiver 17 dias, você tiver no quarto dia, você vai ter que fazer uma conta. Agora você imagina, para cada atividade que você tem numa obra que vai estar inserida no seu cronograma, você tem que ficar fazendo conta para saber se aquilo está atrasado ou não. E aí eu ouço de um monte de gente assim, cronograma não serve para nada, porque eu tive que trabalhar para caramba para fazer o planejamento, só que na terceira semana eu já não sabia mais o que estava acontecendo. É lógico que você não sabia o que estava acontecendo. Está usando a ferramenta errada. Você já tentou soltar um parafuso Phillips com um alicate? Vai dar um trabalho da bexiga. Você até vai conseguir, se você for persistente você vai, mas você vai sofrer. E aí é que tá, é esse sofrimento que faz com que a gente abandone o cronograma. Me conta aqui se você já abandonou o cronograma, porque eu, no começo, abandonei várias vezes o cronograma. Por quê? Porque o negócio, começa a ficar inviável. Aquilo começa a te dar tanto trabalho que você não quer mais saber daquela desgraça. Aí você tira aquilo da frente, entendeu? E aí você vai tocar daquele jeito. Não, eu vou tocando aqui, vai empurrando com a barriga, aí daqui 2, 3, 4, 5, 6 semanas já não sabe mais se está atrasada a obra inteira, se não está atrasada a obra inteira, quais são os problemas que estão acontecendo, e aí é que a gente perde o controle, e aí que a gente não consegue atender nosso cliente direito, e aí que ele fica insatisfeito, aí a gente não vai ter a indicação dele para outras pessoas, e aí a gente não consegue clientes que trazem clientes, que é o lema da imersão obra descomplicada, que é o quê? Obras organizadas, clientes que trazem clientes. E é isso que a gente está em busca, certo? Espero que você esteja em busca disso também, porque eu consegui fazer isso de uma forma que, assim, eu não precisava fazer uma ligação telefônica para conseguir novos trabalhos.
Por quê? Porque a gente conseguiu entregar 98% das nossas obras em dia. Então, esse aqui é o lance da parada. Então, presta atenção, porque cada detalhe desse é importante para que você consiga alcançar esse resultado. Outra coisa que vai salvar muito tempo da sua vida e vai gerar uma assertividade no seu trabalho de gestão muito grande. Emissão de relatórios de status de obra periódicos, só que de uma forma automatizada, tá? Então, nossa, Fernanda, mas que mágica é essa que a ferramenta gera um relatório automático? Não é tão mágico assim. Lembra que eu falei? Você tem que dar a primeira informação, você tem que dar o primeiro input para ela. Se você não der o primeiro input para ela, ela não vai conseguir fazer o resto para você. Então, o que tem que ter numa emissão? O que tem que ter num relatório de status atual de obra? Informações de texto, certo? Tem que dizer, tá indo bem, tá indo mal, conseguimos fazer isso, conseguimos fazer aquilo. Informações de texto são importantes para um relatório. E tem que ter fotos. Então, se a ferramenta ela tem um campo para você inserir informações de textos e inserir fotos, e ela for boa mesmo, ela vai te gerar um relatório automaticamente. E sabe o que acontece? Você já fez relatório de obra? Já fez relatório? Já pegou um PowerPoint ou um Word e colocou lá caixa de texto, ou escreveu o que tinha que escrever, cola uma foto, cola outra foto, aí uma foto tá deitada, uma foto tá de pé, cada foto tem um tamanho diferente, e aí você vai se matando, e aí você fica 1 hora para gerar um relatório. Se você já tentou fazer um relatório por PowerPoint ou por Word, o PowerPoint é um pouco melhor, tá? Para você que prefere trabalhar com outro tipo de ferramenta que não seja especial para cronograma, eu sugiro que você use o PowerPoint, porque pelo menos ele tem as caixinhas certas para as fotos, elas já entram do mesmo tamanho, ajuda muito. Mas mesmo assim você vai demorar um bocado de tempo. Agora, imagine se você pudesse fazer isso automaticamente uma vez que você insere dentro desse sistema as fotos daquela semana, daquela obra. Então, a emissão de relatórios automatizada é fundamental. E eu vou te dizer, essa ferramenta que eu uso, ela te dá um relatório em 3 cliques. Cara, você tem noção que é ter um relatório de 20 páginas em 3 cliques? É ridículo. No bom ponto da palavra. É ridículo. É um negócio que você dá risada. Você fala, não é possível um negócio desse. E ela não te dá só fotos e texto que você inseriu, ela te dá lá a porcentagem total da obra, as tarefas que estão em andamento, as tarefas que foram finalizadas naquela semana, as tarefas que estão com problemas. Por quê? Porque você tem que informar o seu cliente as tarefas que estão com problemas. Tem gente que esconde as tarefas com problemas do cliente. Não, eu não vou falar isso pro meu cliente porque ele vai me cobrar. Pois é, mas de repente essa tarefa está com problema por culpa dele. E se ele não souber, como é que ele vai resolver? E, sabe, não tem essa de mostrar fraqueza, não. Olha, estamos com problema. A questão não é o problema que eu estou passando. A questão é a minha capacidade de resolver esse problema. Até porque se você se colocar numa posição de que sua obra não tem problema, as pessoas vão duvidar de você. Falar assim, ei, meu, toda obra tem problema. Todo mundo sabe, até o cliente que é leigo sabe. Você vai passar a obra inteira falando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Meu, tem problema. Olha, tô com um problema, já tenho o plano A, já tenho o plano B, nós vamos resolver. E depois que você resolver, você conta pro cliente, resolvemos. Isso vai te dar reputação, isso vai te dar autoridade. Último item para a gente fechar os recursos supra-sumo plus mais de uma ferramenta de controle, tá? Último item é o quê? É uma versão responsiva, olha, palavrão. Para você que não está acostumado com essas coisas digitais. Versão responsiva mobile on the go. O que quer dizer isso? Não é necessariamente um app, tá? Não é um aplicativo. Poderia ser, tá? Poderia ser um aplicativo, inclusive o Trello tem aplicativo e está conectado com a plataforma, então assim, tanto faz. Mas é você ter a possibilidade de acessar a plataforma do seu celular. Por quê? Porque nós estamos falando de obra. Obra quer dizer que você está em loco. Em loco você precisa dos recursos da plataforma para poder trabalhar em loco. Porque se você tiver que sair da sua obra, ir para o escritório, descarregar a foto para a nuvem, botar isso dentro de uma pasta, preencher relatório via Word, via PowerPoint, isso gasta muito tempo. Agora, imagina se você tiver na palma da sua mão um celular e aí você vai lá e faz assim, tira as fotos, sobe para o sistema para a atividade daquelas fotos, porque você vai inserir essas fotos na atividade relacionada com aquelas fotos.
já entra no sistema, já avançamos 5%, coloca no campo de texto, vai lá e fala assim, está assim, assim, assado, tivemos essa situação, pá, e pronto. Quando você sai da obra, meu amigo, você não tem mais que pensar naquilo. Isso daí é vida. Isso daí é você sair da obra tranquilo e falar assim, bom, agora eu vou para a próxima obra, posso focar em outras coisas, agora eu vou atender um cliente, agora eu vou dar suporte para minha equipe de escritório, agora eu vou fazer outras coisas da minha vida. Não vou ter que ainda pegar tudo que eu levantei aqui, anotar não sei o que, tirar foto, fazer anotações no celular, de repente ter uma prancheta na mão, ficar escrevendo à mão para depois ou ter que passar isso para alguém da minha equipe para passar isso a limpo, ou eu mesmo ter que sentar lá no computador e ter que digitar aquilo tudo de novo. Ninguém merece isso daí. Então, vai somando todos esses minutos, todas essas horas que você vai perder durante toda a sua semana, e depois você me diz quanto vale a sua hora, e você vai perceber que você gasta aí algumas centenas de reais, você desperdiça, né? Algumas centenas de reais relacionadas ao valor da sua hora, fazendo coisas que talvez você não precisaria fazer. E aí, com isso, a gente fecha os 9 itens, 5 que eu acho que são fundamentais, para que a gente possa dizer que essa é uma ferramenta especial de controle, tá? Decente, e mais 4 supra-sumo plus mais, certo? E aí, a gente vai chegar no quê? Agora que a gente já sabe o que é controlar, a gente já sabe quais são os recursos básicos que uma ferramenta tem que ter, quais são os recursos supra-sumo que uma ferramenta tem que ter. A gente tem que chegar no ponto de dizer o quê? Qual é essa ferramenta, certo? Então, que raio de ferramenta é essa? É o seguinte, essa ferramenta se chama Let's Build JNBelt, certo? Por que é Let's Build JNBelt? Já vou explicar para vocês. Eu sou cliente deles faz uns 9 anos, tá? Só. Fui o primeiro cliente deles no Brasil, acredito eu. Pode ser que eu esteja enganado, mas acredito eu. E nesse tempo todo a gente criou um relacionamento, inclusive eu fui desenvolvedor, ajudei bastante a desenvolver a ferramenta em todos esses anos, e hoje ela se encontra muito bem formatada, tá? Já era muito bem formatada, faltavam alguns recursos, a gente ajustou isso, eles deram essa abertura, né? Eu comecei a mandar sugestões e eles acabaram trocando isso comigo e tal. E chama Let's Build JNBelt porque ela só chamava JNBelt. Mas a Let's Build, que é uma empresa muito maior, que tem outras ferramentas, comprou a JNBelt. E hoje eles têm um módulo Let's Build, que é um módulo de planejamento, tá? Que chama JNBelt. Eles têm um outro módulo lá que chama AproPlan, que envolve a parte de projetos, de atualizações de projetos em obra e tudo mais, que é um outro assunto. Mas a Let's Build JNBelt é essa ferramenta que eu estou falando para você. Então, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, procure no Google Let's Build JNBelt, qualquer um dos nomes que você colocar, você provavelmente vai encontrar, tá? E aí, a gente chega na seguinte conclusão, que é a seguinte. Eu tenho mais um? Tenho mais um. Muito bem. A conclusão é a seguinte, com a ferramenta certa, você vai conseguir fazer o quê? Vamos resumir tudo que a gente falou aqui hoje, para quem chegou depois também conseguir entender, certo? A conclusão é a seguinte, com a ferramenta certa, você consegue fazer o planejamento das atividades, você consegue delegar as atividades para os responsáveis, você consegue periodicamente inserir os status nas atividades, o status atual, certo? Toda semana você deveria fazer isso, tá? Para ajustar e também ajustar em relação ao que foi planejado, porque nem sempre as coisas vão acontecer conforme você planejou. Aliás, essa ferramenta é fundamental porque eu tenho que te dizer que a maioria das vezes as coisas não vão acontecer como você planejou. Então, nós estamos aqui para falar a real, certo? Então, quanto melhor for essa ferramenta, mais ela vai te ajudar a lidar com esse desafio. E, por fim, gerar relatórios em segundos para informar o seu cliente e registrar o processo de obra. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, trocar em miúdos, essa ferramenta tem que te proporcionar tudo isso, certo? Eu não conheço uma ferramenta que proporciona tudo isso, que não não com a facilidade que faz, com a interface de trabalho que tem, que não é o Let's Build JNBelt, tá? Até tá rodando uma pesquisa aí, até recebi de algumas pessoas respostas, pessoas que estão usando o MS Project, que eu sou formado em MS Project, só que eu acho
que é uma ferramenta muito complexa, como todas as ferramentas da Microsoft. Sabe, eu sou muito a favor do less is more, sabe, do básico. A gente não precisa daquele mundaréu de coisa. A gente precisa simplesmente de uma ferramenta que consiga inserir as minhas atividades, com o prazo para cada uma delas, com o responsável por cada uma delas, conectadas, correlacionadas, e depois que eu passar, que ela me mostre o caminho crítico, e depois que eu dizer para ela assim, ó, o planejamento está pronto, eu vou começar a executar, ela consiga me proporcionar recursos para eu colocar o status atual dessas atividades, texto e imagem, e me gere relatórios, e também me mostre quais são as atividades que estão com problemas e atividades que estão atrasadas, certo? Então, eu acho que é isso. E outra, a interface de trabalho, ela conta muito. Eu não sei quantos programas, quantos softwares você está acostumado a lidar, mas assim, existem softwares sensacionais, como o MS Project, que, sabe, são super completos, mas que para mim, você lidar com aquilo é ruim, não é uma experiência legal, não é fácil, não é intuitivo. Eu não sei se você tem iPhone, mas tudo que é da Apple é mais intuitivo do que da Microsoft, do que do Windows. Então, é uma característica. E eu acho que existe uma tendência muito grande do mercado para ir para esse tipo de coisa. Por exemplo, o Trello é super amigável, a interface dele de trabalho. Tem um outro que eu gosto muito, que é o Runit, que ele é igual ao Trello, só que ele tem uns recursos a mais, que ele também é linda a interface, é fácil de lidar. Então, tudo isso conta, porque no dia a dia, isso vai fazer a diferença para você, certo? Não só no aprendizado, para você se familiarizar com a ferramenta, mas também no seu dia a dia de trabalho, ok?